como eu sou alguém muito bem comprometida com todos vocês, tá aí, estou pronta, preparada, atenta para dividir com vocês os 5 passos que você precisa conhecer para ter clareza de como agir com intenção, com uma comunicação efetiva, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha, sem achar que você está tímido, ou que alguém vai te julgar, ou que alguém vai te criticar. Porque a maioria das travas estão todas aqui, ó, na nossa mente. Somos nós que criamos situações que costumam nos deixar inseguros, com falta de confiança, com problemas de autoestima. E aí a gente vai se justificando, os motivos são variados pelos quais a gente se justifica pra gente mesmo, para não fazer o que precisa ser feito. Fato é que, se você quer se destacar no seu mercado, se posicionar como número 1 no seu mercado, a primeira coisa que você precisa fazer é se diferenciar de todos os demais profissionais. E cá entre nós, o que é que você tem de único, de incopiável, que ninguém mais tem igual a você? O seu DNA, a sua genética. E quando você comunica, vem pra frente da câmera, constrói a sua narrativa, trabalha o seu storytelling, investe no marketing de conteúdo. Porque o marketing de conteúdo é simplesmente a moeda mais valiosa nessa nova economia que a gente vive hoje. Todas as pessoas, antes de decidir por um produto ou pela contratação de uma prestação de serviço, vêm até aqui, ó, nas redes sociais, vêm até a internet para tentar te conhecerem um pouco mais de profundidade, para ver se dá aquele match. É quase como se quando você está na busca, na comparação entre um produto, entre um profissional, a gente quer conhecer mais em profundidade, entender quem é que vai nos passar mais confiança e mais credibilidade. E se você fica travado, se a sua mente aí vai te boicotando, criando cenários imaginários, porque sim, a nossa mente mente, porque ela não distingue entre o que é real e o que é imaginário. Por isso, o primeiro ponto que você precisa estar atento, e se você está inscrito na minha lista e recebeu o resumo, já sabe. O primeiro passo que você precisa é o estudo. E ele está muito vinculado a um processo de trabalhar o seu autoconhecimento. Porque quanto mais eu me conheço, mais clareza eu tenho dos meus pontos fortes e das minhas vulnerabilidades. Então, se eu sei que eu não fico muito à vontade para fazer uma live, eu vou começar construindo essa presença digital com uma rotina estratégica de produção de conteúdo que leva em conta a presença nos stories. Porque, afinal de contas, os stories são vídeos efêmeros, que a não ser que você decida criar um destaque, porque percebe que aquele conteúdo chamou a atenção de mais pessoas ou trouxe mais conversão para dentro do seu negócio, passadas 24 horas, esse conteúdo não está mais lá. Você tem tempo suficiente para avaliar qual foi a receptividade que a sua audiência, o seu público, os seus seguidores tiveram diante daquele conteúdo que você produziu. Então, o jeito mais fácil de você se testar, de você treinar, de você descobrir aquilo que você tem paixão por falar e de entender qual foi o conteúdo e a forma com que a narrativa foi produzida que despertou o interesse das pessoas. Porque aqui, ó, é um terreno fértil para você produzir o seu conteúdo, para você conseguir se conectar com os clientes certos, para não precisar ficar dando desconto, nem ficar precisando ter que ser submetido a uma balança de comparações. Quando você se disponibiliza a servir, amar e transbordar tudo aquilo que está dentro, que faz parte da sua rotina, que muitas vezes é tão óbvio para você, as pessoas começam a te enxergar como uma especialista, como uma expert, como uma autoridade. Porque a autoridade não é construída aqui na internet, mas ela é mostrada. É como se você tivesse uma joia preciosa, extremamente cheia de brilho, mas escondida. Que é isso que é você quando você não tem presença digital. Quando você não tá aqui na internet. Quando você vem e começa a se relacionar, a gerar valor, a estabelecer relacionamento de qualidade e a dar visibilidade a quem você é, ao seu grande poder de diferenciação, o seu diamante começa a brilhar.
começa a se tornar mais reluzente. Você passa a chamar mais a atenção das pessoas e atrair o interesse delas por aquilo que você tem para dizer numa narrativa que você constrói de forma única, porque só você é você. Por isso, o primeiro passo é o estudo. E quando eu tô falando de estudo, eu não tô falando de você pegar um livro e ficar lendo e tentando entender. É você trabalhar um processo de autoconhecimento para entender você enquanto ser humano, para ter clareza de qual é o grande diferencial do seu produto, que muitas vezes, ou do seu serviço, está relacionado ao próprio jeito com que você se comunica, com que você se relaciona com as pessoas. Porque cada vez mais os produtos estão se tornando commodities. É cada vez mais fácil que alguém venha até aqui e consiga copiar algo que você oferta para o mundo. Vai lá, estuda, tem clareza de qual é a entrega que você faz e aí às vezes pode até te copiar num ponto de oferecer algo com uma inovação para além daquilo que você oferta. Então você precisa se estudar. E aí o valor humano que está muito vinculado ao estudo é o da paz. Porque quando eu me conheço, quando eu sei o meu potencial, eu tenho clareza das minhas vulnerabilidades, eu estou em paz comigo mesmo. Eu não vou mais me espantar com algum tipo de crítica, nem vou ficar paralisado, cheio de trava por causa de julgamento. Porque eu passo a entender que eu tenho algo único para servir ao mundo. E quando eu assumo esse meu papel de liderança e pelo exemplo passo a inspirar as outras pessoas, dividindo aquilo que eu faço de maneira muito mais natural, porque às vezes a gente fica procurando, como diz o ditado, pelo em ovo, achando que sempre falta alguma coisa, que sempre você precisa melhorar algo, que você nunca está pronto o suficiente, que a excelência está muito longe de você. Então, às vezes, ainda falta um livro para eu ler, não, ainda falta uma mentoria, ainda preciso fazer aquele curso. Só que enquanto você não se coloca para jogo, você não vem até aqui com coragem de ser quem você é, diante de todas as suas imperfeições, você não tem como ajustar ou melhorar o que você ainda não ofertou para o mundo na forma de uma comunicação efetiva. Então, saindo do primeiro passo do estudo, e aí você vai estudar em profundidade, não outras pessoas, não se comparar com quem já faz, não olhar para quem já se posiciona como número 1 do seu mercado. Você vai olhar para você mesmo, para entender quais são os seus potenciais. Quais são aquelas coisas que costumam ser motivo de elogio na sua rotina? Começa a exercitar a escutativa das pessoas que já se relacionam com você. Às vezes a gente compartilha algo que a gente faz com o pé nas costas, ou que faz parte de uma expertise, de algo tão natural. Eu levei muitos anos para entender que aquilo que eu fazia com os meus entrevistados na TV, com aquelas pessoas que já faziam parte das pessoas com que eu me relacionava, era algo incrível. Eu precisei de muitos anos depois que eu deixei a TV. Eu deixei a TV em 2014 e só em 2018 eu lancei a minha primeira turma do treinamento e abri a possibilidade de mentoria comigo. Porque eu fazia de maneira natural, porque eu sempre acreditei que uma boa narrativa, uma boa reportagem com espaço para ser divulgada dentro das aparições nacionais e internacionais que eu fiz, dependia da qualidade da entrevista que eu conseguia extrair daquele personagem, daquela pessoa que estava se relacionando comigo. Era sempre o outro mais importante. E quando eu tenho clareza desse meu processo de autoconhecimento, eu passo a entender que o outro que verdadeiramente importa é o outro que vai se servir daquela informação que eu vou compartilhar, que vai conseguir olhar para aquele conteúdo e trazer para dentro da própria vida e se inspirar pelo exemplo, porque líder, que é um bom líder, ele não fica só em pregação, só em discurso, só com falatório. Ele dá o exemplo pelo testemunho da forma com que ele age. Tanto é que o segundo passo desse processo para você se destravar passa pelo empenho, porque não adianta só você estudar, elaborar um roteiro incrível, preparar conteúdos que são assim extraordinários, às vezes está com o rolo da câmera assim cheio de vídeo, já gravou um monte de vezes, já se experimentou nos stories diversas vezes, mas não teve a coragem ainda de colocar para o mundo, de vir para o jogo, porque o digital aqui é um jogo.
Você não vai conseguir agradar todas as pessoas. Pensa bem, hoje no mundo são 7 bilhões de pessoas e todas elas estão conectadas por aqui. Em algum momento elas chegam até você, até a sua mensagem, quando você se dispõe a servir, amar e transbordar. Então eu preciso sim me empenhar, ter a dedicação de entregar o meu 100% hoje, para que eu possa amanhã entregar 101%, né? Eu olho para o 100% que eu entreguei hoje, observo com clareza aquilo que deu certo e celebro, porque essa energia de celebração, de comemorar, faz com que a gente tenha mais disposição e a gente queira fazer mais vezes. E aí eu consigo me empenhar para fazer o que precisa ser feito. E o empenho está muito ligado ao amor. Não é à toa que os 3 verbos que eu sempre defendo na produção do conteúdo, no cultivo do seu jardim, são servir, amar e transbordar. Porque só quando a gente está servindo ao outro, compartilhando aquilo que a gente sabe, que a gente tem clareza, que a gente aprendeu, para poder possibilitar que as pessoas também caminhem pelos passos que você já deu. Então, se você está um passo à frente de qualquer pessoa, você já é alguém com autoridade, com possibilidade de dividir com o mundo essa sua história, essa sua experiência, porque de nada vale aquele conteúdo que é muito teórico. O conteúdo que realmente consegue chamar a atenção das pessoas e que vai fazer a diferença, que vai servir de exemplo, que vai inspirar e que vai possibilitar que você tenha mais conexão, que você gere mais empatia e que você sim consiga se conectar com os clientes certos, é aquele que tem a ver com a sua experiência empírica. Então não basta você ser um estudante de medicina, alguém que está preparando para se tornar médico, só ficar lá nos seus livros, nos seus estágios ou na sua experiência. Divide com o mundo a sua jornada. Porque senão você vai levar 6 anos para formar, depois alguns anos para fazer algum tipo de residência, porque médico hoje não se contenta mais em ser clínico geral, salvo algumas exceções. Vão fazer mais alguns anos de residência e se você decidir contar para o mundo quem você é, aonde você se diferencia só depois que você se formar e você não faz uma narrativa da sua jornada, você vai perdendo espaço para as pessoas que já se formaram. Ao contrário, quando você vai mostrando a sua jornada de estudante, de pessoa que está se movimentando, que está buscando uma nova qualificação, você está se posicionando na mente daquele seu futuro cliente. Você está se posicionando na mente das pessoas que ainda nem pensaram que podem ter necessidade do seu produto ou do seu serviço, porque a internet está aqui para isso. É um iceberg. Tem clientes e seguidores que fazem parte do seu perfil nos mais diversos níveis de consciência. Então você precisa se empenhar para realizar a escuta ativa das pessoas que estão próximas. Então é muito importante que você se relacione e tenha a escuta ativa das pessoas que já se aproximaram, que já se conectaram com você, para que você vá entendendo qual é a linguagem que elas usam. Sabe quando você passa pelo perfil de alguém, ou tá fazendo um scroll por aí, correndo o dedo pelo feed, e alguém fala uma frase e você fala: como ela sabe que é assim que eu me sinto? Como ela sabe que eu pensei sobre isso? Essa é a magia do algoritmo e de você utilizar o algoritmo para ditar o seu algoritmo. Porque sim, o algoritmo não está aqui para te prejudicar. O algoritmo não está aqui para te punir, porque o grande objetivo dessa rede social é que você passe mais tempo por aqui, para que você possa ser submetido a mais conteúdo, para que possa ser ofertado para você novos produtos, novos serviços, novos perfis, para que você passe mais tempo dentro dessa plataforma. Então, não se engane, o processo por aqui é de construção. A não ser que você queira ficar correndo atrás de cliente, se você vem para cá e se dispõe a servir, amar e transbordar, estuda a sua audiência, estuda a si mesmo, num processo de autoconhecimento que vai te levar à autotransformação.
se empenha, se dedica em produzir conteúdo com constância, com coerência e que tenha congruência com a sua mensagem, com aquilo que você é, porque não vai adiantar vir para cá na frente da câmera e criar um personagem. Primeiro, demanda um gasto de energia sobrenatural. No final você se cansa e desiste antes de chegar ao ponto de colher o benefício dessa presença digital por aqui. Então se dedique para que você possa, ao estudar e ao se empenhar, ao estar em paz, ao amar o que faz, vir para o terceiro passo, que está vinculado ao entusiasmo. E se a gente vai puxar o derivado da palavra, entusiasmar-se, aqui eu não estou falando de religião, mas eu estou falando da possibilidade de você se conectar com o que quer que você acredite. Eu acredito em Deus, eu acredito que a gente tem dentro da gente uma centelha divina que nos conecta a algo maior. E só de adotar uma postura mais altiva e de linha reta, eu já me conecto com essa energia que, inclusive, quando eu me encho de Deus, tendo clareza que esse Deus é interno, ele faz parte de mim, eu sou também centelha divina e eu tenho dons e talentos que eu preciso servir ao mundo numa atitude generosa de doação, de servir para vir a ser um ser humano melhor. Porque eu só posso colher na medida que eu estou doando. Na medida em que eu estou semeando, cultivando, nutrindo, lembra que eu disse? É um jardim de conteúdo. Eu preciso ofertar muito para que eu possa estabelecer vínculos de confiança, para que a pessoa estabeleça gatilhos de reciprocidade, de familiaridade. Então eu tenho que estar entusiasmado, cheio de amor, cheio de vontade de servir esse universo com tanto que me foi dado. Porque sim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então ficar lendo muitos livros, fazendo muitos cursos e não compartilhando de alguma forma isso que você faz por aqui pelo mundo, é uma atitude extremamente egoísta e que, ao meu ver, quando você não se entusiasma, quando você não acredita nessa energia suprema que vai além das suas forças e é ela que te faz estar à vontade na frente da câmera, ao invés de ficar pensando, vão me julgar, vão me criticar, será o que vão me dizer? Será que os meus colegas vão pensar que eu tô falando uma bobagem por aqui? Será que isso que eu falei não é muito inútil? Só vai ser inútil se não servir a ninguém. E como eu disse por aqui, se você tá um passo à frente de alguém, é sua responsabilidade ser o líder que inspira pelo exemplo, deixando claro que todas as outras pessoas também podem construir o mesmo sucesso que você construiu. Ser o exemplo daquele processo de busca, de excelência. Eu tô aqui nessa internet com disponibilidade de servir, amar e transbordar, nesse ato generoso de falar de marketing de conteúdo, de ajudar você a construir posicionamento desde 2018. E desde 2018 o que eu faço por aqui é ouvir cada um de vocês que chega, trazer para dentro do meu coração, do contato com a minha consciência do ser divino que há em mim e de entender que a minha história de vida, aquele trajeto que eu já caminhei, contar essa narrativa por aqui, dividir isso com o mundo, o universo vai me retribuir. E eu não tenho que ficar afoito de achar que publiquei um vídeo e aí esse vídeo vai me fazer alavancar muitas vendas e pronto, fiz parei. Porque isso acontece muito com algumas pessoas, médicos principalmente. Eles vêm, produzem conteúdos por aqui, mostram a autoridade que têm, se consolidam enquanto referências, lotam as suas agendas de pacientes e às vezes param de construir essa presença digital porque estão lá cumprindo a agenda lotada que conseguiram, já livres de convênios, já sem precisar dar plantões, se esse for o seu objetivo, porque cada um tem uma missão de vida. Então você precisa se dedicar a parar um tempo,
fazer um processo de meditação, trabalhar a sua respiração consciente, se manter em um estado de atenção plena para ter a clareza de que você não precisa ser perfeito para conseguir utilizar essa estrutura maravilhosa dessa plataforma, esse grande presente que é a internet, que veio e rompeu várias barreiras que impediam, por exemplo, de que eu pudesse ofertar o meu programa de mentoria para além do Brasil, quando eu pensasse só na alternativa do presencial. Mas na medida que eu tenho várias ferramentas, plataformas que me possibilitam estar online com pessoas em qualquer lugar do mundo, e as fronteiras foram abertas inclusive para consultas, inclusive médicos podem se servir dessa possibilidade de atender clientes que estão até em outros países, por que não você que presta um serviço talvez possa se tornar um consultor e oferecer isso que você faz de maneira natural para além do lugar onde você está instalado hoje? Às vezes você está com uma sensação de um mercado saturado, vivendo numa bolha de conteúdo, pensando, não vou falar sobre isso não, porque todo mundo já falou. Todo mundo não é você. O jeito com que você constrói a sua narrativa, com que você viveu a sua vida, as experiências que você teve, só você teve. E a gente costuma aprender muito mais pelas histórias que a gente ouve, pelas experiências que as pessoas compartilham com a gente, do que pelo conhecimento teórico. Você já parou para observar na sua rotina, quando você está no ato de consumir conteúdo por aqui, o quanto um ou outro profissional chama mais a sua atenção do que outro? Porque a gente tem algo que se chama sinergia, senso de pertencimento, de identificação. Algumas pessoas vão se identificar com a Maria e outras pessoas não vão se identificar, e tá tudo bem. Eu acho que a unanimidade não é nada inteligente. Nem Jesus Cristo, o líder dos líderes, aquele que pregou o amor a todo e a todos os seres do universo como o caminho para que você possa construir algo diferente, conseguiu agradar todas as nações? Não se engane. E comece a celebrar e comemorar as pessoas que se conectam com a sua mensagem. Só que enquanto você se esconde, seja qual for o motivo, seja qual for a trava, fica na inércia, fica paralisado, fica se julgando, fica se criticando, fica sendo carrasco com você mesmo. É quase como se pegasse um chicote e ainda falta isso. Ai, mas meu cabelo tá horrível. Hoje não vai dar. Não, hoje eu não vou aparecer. Tem gente aí que vende outro tipo de método que diz que é possível você vender sem aparecer. Eu acredito como princípio, como valor máximo, e não só acredito, mas como testei, comprovei e validei, que quem aparece cresce muito mais. Pensa comigo. Se você está no atendimento 1 a 1, ainda que você consiga atender 10 pessoas por dia, o dia tem um número limitado de horas. Se você produz um conteúdo e publica aqui na internet, e se a gente for pensar numa outra plataforma vizinha, por exemplo, no caso do YouTube, um conteúdo que você publicou há mais de 1, 2, às vezes 3 anos, pode servir para alguém que precisou daquela informação agora, porque agora chegou naquele momento de estar preparado para receber aquilo que você doou. Então, a gente precisa entender que o processo aqui é de médio e longo prazo. A gente está cultivando um jardim de conteúdo. A gente gera valor para pessoas em níveis diferentes de consciência. Tanto é que tem gente que já está nesse meu perfil aqui há mais de 1 ano e ainda não veio para a turma da imersão BQB, ainda não fez parte do meu treinamento online, está se servindo do meu conteúdo gratuito e está se beneficiando. E é provável que chegue num ponto em que queira um pouco mais do que só o gratuito. Que queira talvez um acesso mais próximo à minha pessoa, que queira talvez o meu olhar, a minha mente a serviço do seu próprio negócio ou da sua própria carreira. E esse momento chega para alguns e pode nunca chegar para outros. Eu escutava da doutora Mônica Demian, que foi minha mentorada e hoje é minha sócia, vem coisa nova por aí, mas não está na hora de dividir, aguardem, fiquem de olho, se você é médico eu recomendo que você vá conhecer o perfil dela. Ela me dizia,
Maria, eu agora já não consigo mais atender todas as pessoas dentro do meu consultório. Eu vou ter que arrumar um outro jeito de servir a essa comunidade, todas essas pessoas que estão chegando, para entregar para elas algo valioso, para fazer a geração de valor, porque eu sou sua amorinha e eu aprendi que a gente tem que servir, amar e transbordar para que o outro possa aprender com a gente. Uma relação de ganha-ganha, a gente vai criando essa reciprocidade, primeiro a familiaridade, então a pessoa chega no seu perfil, às vezes meio desconfiada, às vezes sem acreditar que existe um método de 5 passos que é capaz de destravar todo mundo, só para que você saiba, todas as pessoas que disseram sim para mim, conseguiram se destravar, hoje gravam seus vídeos, hoje faturam mais, são reconhecidas como autoridades, estão muito felizes em suas profissões médicas, advogadas, dentistas, nutricionistas, empresárias, donas de negócio, porque sim, o vídeo, eu dizia em 2018 que era o hit do momento e que o consumo de dados estava aumentando muito e que a preferência das pessoas que navegavam pela internet era por vídeos. É só você olhar dentro do seu perfil hoje, vai lá nos insights se você tem um perfil comercial e observa nos seus dados. O que tem mais alcance? Uma foto bonita costuma ter muito alcance. Um conteúdo de carrossel, a depender, muita gente vai salvar. Mas quando você olha para dentro do seu jardim aí de conteúdo, o que costuma ter mais compartilhamento? O que costuma te trazer mais cliente? O que costuma mostrar mais a sua autoridade? Não é muito mais fácil a gente confiar nas pessoas que vêm até aqui e fazem esse olho no olho com a gente? A gente não se sente muito mais próximo, no sentido de familiaridade? Quando eu tava na TV e eu encontrava as pessoas na rua, às vezes elas diziam pra mim, claro, não em época de pandemia, que agora isso seria impossível, mas vem cá, Maria, me dá um abraço, porque você entra na minha casa todo dia. E as pessoas, os profissionais, para divulgarem quem eram, para poder alavancar as próprias carreiras, para poder terem a chance de vender mais produtos, de ficarem mais famosos, tinham que barganhar, se posicionar, mostrar autoridade de alguma forma para ser visto pelos produtores que decidiam que seriam os entrevistados, para terem a chance de potencializar e alavancar o poder das suas mensagens. Hoje todos nós, se vocês estão aqui me assistindo, tem seu próprio canal de televisão. E numa situação completamente diferente, porque o marketing que a TV faz é um marketing de intromissão. Você tá lá vendo aquela sua novela, aquele seu programa preferido e de repente, bum, vem uma propaganda e te interrompe. Aqui não. Aqui o marketing é de conteúdo, de geração de valor. É um marketing digital onde vai se despontar e vai ter mais resultado quem mais servir, quem mais produzir conteúdo útil e interessante. E como é que você vai conseguir produzir conteúdo útil e interessante? Estando interessado nas pessoas que se aproximam de você. Então, se o primeiro passo é o estar em paz, é estudar. O segundo passo é você se empenhar e agir pelo amor ao que você faz. Deixar o mundo saber o quanto você é apaixonado por aquilo que você oferta. E o terceiro passo tem a ver com o entusiasmo, com você encher-se de Deus, porque quando a gente está cheio dessa energia divina, com clareza desse grande poder que a gente tem de ser único, de ter um DNA incrível, a gente age com não violência. A gente se entusiasma, a gente para de ser tão crítico com a gente mesmo. A gente para de ficar apontando o dedo de forma negativa para aquilo que eu faço, achando que eu nunca sou bom o suficiente. Eu nunca vou conseguir falar de maneira natural e espontânea como a Maria. Também, né, gente? Ela ficou 21 anos na TV, ela tem mais que obrigação de comunicar de maneira natural. Olha só, presta atenção aqui em mim. Você não precisa ser alguém que comunica como eu. Você não precisa aprender tudo que eu precisei aprender para ser escolhida, para estar lá na Rede Globo apresentando o MGTV. Ou para ter uma matéria publicada na Globo News que foi vista pelo mundo inteiro. Você precisa ter acesso a técnicas e estratégias que vão ser ferramentas que vão te ensinar a lidar com as suas imperfeições e com as suas potencialidades. A ser você aqui na frente da câmera.
Porque se você decidir por construir um personagem, eu disse, vai gastar muita energia. E mais do que gastar muita energia, personagem não se sustenta, porque a gente não consegue fingir o que a gente não é por muito tempo. Não é à toa que dizem que a mentira tem perna curta. Ser um personagem é quase como ter que sustentar uma mentira. E aí pode ser que a linguagem que você utilizou hoje, amanhã você não consegue nem lembrar quais foram as coisas que você falou. Como é que você vai dividir com o mundo algo que não é autêntico na sua vida, que não faz parte da sua rotina? Então, não tem mágica, tem técnica e tem estratégia. E se você está inscrito na lista, você está com o meu resuminho na mão aí, você tem todo esse passo a passo para você poder estudar depois com clareza para construir a sua própria estratégia de conteúdo, que não tem que ser igual a de ninguém. Mas sim, a criatividade, ela acontece de algumas formas e a gente precisa se alimentar. Porque normalmente a gente pega a nossa criança interior, que era super espontânea e às vezes sofreu tanto bullying na sala de aula quando decidiu agir de forma natural e espontânea. Quantas vezes escutou assim, ô menino, cresce e aparece, ou cala a boca, agora é conversa de adulto. Talvez todas essas coisas viraram traumas, crenças limitantes aqui na sua mente. E aí toda vez que você se arrisca a apertar o botão dos stories, ou talvez abrir uma live com algumas pessoas para se relacionar por aqui, ou se aventurar num rios de dancinha, de apontar no dedo, é você que decide aonde você se sente mais à vontade. Então sim, estude, se empenhe, haja com entusiasmo e se empodere. E aí no processo de empoderamento, eu quero te ensinar uma técnica que cientificamente é comprovada que dá resultado, que chama Power Pose. Quem aí que está aqui me assistindo já ouviu falar das Power Poses? Já experimentou na vida o que é ser alguém empoderado de si mesmo, tendo clareza que é um ser humano imperfeito, que erra, mas que tem a oportunidade de aprimorar e de ajustar aquilo que não ficou tão perfeito como eu esperava? Porque eu defendo a excelência como resultado de persistência. A perfeição não como algo que te limita, mas como um ponto à frente, onde eu estou na busca dela. E pela repetição, assim como na atividade física, eu preciso ir trabalhando um músculo de cada vez. E eu preciso ter calma e respeito às minhas limitações, que eu não preciso ficar querendo carregar 100 quilos de um dia para a noite, mas que eu posso começar com 5 e depois chegar aos 10, entende? Estudo, empenho, entusiasmo, empoderamento. Power Pose. Finge ser Mulher Maravilha, orar altivo para frente. Lembra os corredores quando cruzam linha de chegada? V de vitória, também super funciona. Faça isso da próxima vez, alguns segundos antes de gravar o seu vídeo. Estudo que está ligado ao valor humano da paz. Quando eu me conheço, quando eu realizo a escutativa daquelas pessoas que fazem parte da minha audiência, eu me sinto cada vez mais preparado e mais disposto a me empenhar. E eu me empenho na medida que aquilo diz respeito a uma verdade, que é algo que eu vivencio e que se eu vou dar luz e comunicar para o mundo coisas que eles não sabem ao meu respeito. Estudo, empenho, entusiasmo. Eu preciso me conectar com esse ser divino que está para além de mim, com qualquer tipo que seja a sua crença, dessa energia que é fortalecedora, que é a fé, que é capaz de mover qualquer tipo de obstáculo. Então, paz, amor, verdade. Deus é verdade. A energia suprema, qualquer coisa que você acredite, está ligada a essa verdade. Então, estudo, empenho, entusiasmo, empoderamento. Pratique as Power Poses na sua rotina antes de gravar os seus vídeos. Faça a visualização criativa do cenário que você quer alcançar, ao invés de poluir a sua mente com tudo de negativo que você acha que vai acontecer. Porque sim, a sua mente mente e costuma te sabotar muito. Porque é um órgão, a gente tem muitas engrenagens para serem mantidas funcionando. E se o cérebro gasta muito tempo tentando te defender dos perigos, ele acha que não vai ter energia suficiente para manter a máquina funcionando. O quinto e último passo é o passo da eficiência. A gente só se torna eficiente em qualquer tipo de coisa
quando a gente consegue ser resiliente, agir com constância, com prudência e fazer com disciplina, determinação e devoção a uma causa. Então, contra o perfeccionismo, treino, teste, tesão, escolhe algo que você ama falar. Se você nunca gravou um vídeo, conta para o mundo a sua história. Por que você escolheu fazer o que você faz? Por que você decidiu fazer ofertas para o mundo? Paz, amor, verdade, não violência e o último, da eficiência, que é resultado de você agir com retidão, de você ter uma ação correta. E a ação correta no parâmetro que eu tenho de mim mesmo hoje, entendendo que eu sou um ser em constante evolução e que o meu hoje é o meu 100%. E que amanhã, depois que eu coloquei o meu carro na pista para andar, eu vou olhar o que foi feito, vou celebrar aqueles motivos de comemoração e vou observar aqueles que precisam de alguns ajustes, porque eu não sou obrigada a ser perfeita e a saber tudo. Meus amores, vamos lá retomar? Para quem chegou depois e não ouviu os 5 passos, o primeiro é do estudo, que tem a ver com autoconhecimento e que está ligado ao valor humano da paz. Quando eu tenho clareza daquilo que eu sei, quando eu tenho clareza de quem eu posso servir e do que essa pessoa que se serve do que eu sei espera de mim, do que vai ser útil para ela, interessante, mais eu consigo me empenhar em fazer o que precisa ser feito, porque eu estou agindo de acordo com a verdade, com o amor. Eu vou me empenhar mais quanto mais eu estiver fazendo aquilo que eu amo, sendo pago para me divertir. No terceiro passo, eu estou falando de entusiasmo, de encher-se de Deus, de buscar essa conexão com o Ser Supremo, que está ligado à verdade. Então, conecte-se com aquilo que você acredita, com aquilo que faz parte da sua rotina, com aquilo que vai ser capaz de ser um divisor de águas na sua vida, seja pela meditação, pela respiração, pela atenção plena, pela visualização criativa. As técnicas são variadas, mas se você exercitar qualquer uma delas, você vai conseguir se entusiasmar. Terceiro, você precisa se empoderar de todo esse valor que você tem dentro, disso que é incrível, que faz parte da sua rotina, que transforma o seu dia a dia e que você pode transbordar por aqui para transformar o dia a dia do outro. E por último, eficiência, que está ligado ao valor humano da ação correta, da retidão. Quando você age com retidão, quando está muito bem conectado quem você é, quem você serve, e você comunica isso de maneira efetiva, você é reconhecido como número 1 no seu mercado e você passa a faturar muito mais, porque só pode colher em abundância quem planta na mesma intensidade.